chegaram a acabar, ficaram aqui comigo, para as cartas desse estampo poético, na verdade não são cartas só, né? É um material plástico, assim, a gente leva um monte de materiais, de coisas, então elas vão escrevendo e fazendo, né? Tem muita coisa, a gente leva esses feltros aqui, né? Muito tecido, muita coisa que elas vão, né? Criando, né? Uhum. É bom que você dá rotina também, né? Elas adoram. Esse negócio de trabalho mais manual, assim, só que são os adesivos, um tecido adesivo. Tem. Aí várias fazem envelopes, fazem bolsinhas de vários tipos, né? Nossa, que legal. E essas aqui são pessoas que pararam no meio do caminho do processo, então acabou sobrando as cartas, não teve para quem entregar as cartas. Então é isso aqui, né? E isso é o escambo poético. Os cadernos, às vezes, quando elas mesmas fazem, também às vezes saem umas coisas mais, né, customizado, assim. E aí nesse caderno de campo é muito fértil, porque daí tem um sarau que vai lá também, que elas gostam muito, que é os Piratas do Tietê, que chama o grupo, que faz esse sarau interno lá. Então elas já têm um estímulo assim de escrever para esse sarau, né? Muitas fazem o nosso projeto e o do sarau também. Então elas, enfim, esse caderno a gente sente que ele, nossa, que ele dá vazão para muita coisa, né? Elas querem caneta, elas querem lápis colorido, elas precisam muito de material, né? Se você dá um lápis para elas, assim, já fica, ai, que bom, não sei o quê, né? Querem levar fitinha, querem levar tudo porque é isso, né? É uma vida que você vai ficando igual, assim, a todo mundo. Um dos laboratórios, o de performance, uma coisa que a gente vê que é muito legal, que a gente já faz desde o primeiro, a gente leva uma malona, assim, cheia de roupa, sei lá, com mais de 80 peças de roupa, assim, e daí elas se vestem lá, elas tiram o uniforme, né, e se vestem, porque o uniforme também dá aquela empastelada em todo mundo, você não sabe mais quem é, você não consegue se apresentar do seu estilo, do seu jeito de ser, né, então a gente leva roupas para elas tirarem o uniforme e poderem vestir, se caracterizar, fazer figuras de mulheres possíveis e tal, né. Então as ações que a gente faz são essas, né. Aí eu não sei o que vocês querem perguntar, assim, que vocês acham que é pertinente saber. Eu tenho 2 perguntas. Qual que é, mais ou menos, assim, o assunto que mais aparece nas trocas de cartas? Ou tipo, para essa troca de carta também tem um tema definido? Elas podem escrever o que elas quiserem? Não, então, a gente faz essas dinâmicas aí para levantar temas sobre o ser mulher, sobre o feminismo, mas não é determinante isso. Elas escrevem o que elas querem mesmo, e daí eu fico conversando com uma delas durante algum tempo. A gente faz umas 3, 4 ida e vinda de carta, assim, né? Então, tem algumas correspondências que se aprofundam bastante mesmo, né? Que começa a falar de coisas pessoais. Enfim, então assim, lá de dentro para fora, muitas delas contam porque estão presas, falam o que aconteceu e tal. Outras falam de planos, muitos de planos para o futuro, de como que elas têm que fazer para se aguentar lá dentro. Elas ficam extremamente agradecidas, assim, com a pessoa que está dedicando esse tempo, né, para se comunicar, né? Porque não é só ouvir, né? É falar, é uma comunicação mesmo, né? Tem troca mesmo, porque a pessoa de fora também fala de si mesma bastante, né? Às vezes a gente começa dentro, às vezes a gente começa fora, a gente não hierarquiza de jeito nenhum, são 2 mulheres conversando, né? E é mesmo, assim, essa roda aqui poderia ser lá dentro, sem exagero nenhum. Tem gente presa por 5 gramas de maconha, ou seja, poderia ser qualquer uma de nós. Então, né, não sei se vocês não usam, também não interessa se eu uso, mas poderia ser qualquer uma de nós, assim, em tese, né? Só que nós temos, geralmente a gente tem respaldo, né? Família e tal, não sei se daqui pra frente vai adiantar esse respaldo, mas agora temos até agora, né? Assim,
essa coisa de alguém que te pague, né, te banque, né? Mas chega a ter gente que nem nós, né, mesmo, né, gente de classe média e tal, mas não é isso. Mas o que eu queria dizer é uma roda como... Porque mulher é mulher, gente é gente, né? Então você cometeu alguns erros determinados, eu outros, e elas outros, e deu um azar ali, porque é óbvio que deu um azar, é óbvio, porque qualquer um poderia dar um azar. E se você é periférica, negra, pobre, etc., aí existe um processo de encarceramento em massa que é justamente para tirar essas pessoas do rosto da sociedade. Então a guerra às drogas, né, é um motivo do encarceramento, né, é uma coisa que justifica moralmente, né, porque a droga não pode, todo mundo lá, é verdade, droga faz mal. Então droga pode prender todo mundo que estiver usando, então daí tudo pode acontecer, né? Você desde plantar um saquinho de cocaína quando você quer prender um moleque lá que você não gosta, né, ou tudo, né? Daí as mulheres, elas têm muito essa questão. É claro que tem gente que sabia o que estava fazendo, mas tem muita gente que é mula, né? Que a gente fala, mula do tráfico, né? Que só estava a ponta da ponta da ponta da entrega, né? Então, às vezes sabia o que estava fazendo, às vezes não sabia o que estava fazendo. Às vezes pensa que as estrangeiras, né, tem muita história de falar, achar que estava fazendo alguma coisa errada, tipo um contrabando, assim, uma mala de roupa que você vai levar para o Brasil, vai entrar sem pagar imposto. E aí, de repente, no meio do trajeto, você vê que aquela mala tá diferente, que ela ficou mais pesada, virou uma mala de cocaína e você não sabia mesmo que era isso que ia estar entrando. Então tem essas histórias, tem muita gente que foi totalmente... Foi a primeira vez réu primária, muita réu primária, né, que foi fazer um serviço. Tinha uma camponesa equatoriana, que era uma mulher que era realmente uma camponesa, uma senhora que o netinho precisava de fazer uma cirurgia, ela foi fazer um bico que falaram para ela, assim, nem pôs o pé. Geralmente as estrangeiras, tem umas estrangeiras que já estavam morando no Brasil eventualmente, mas a maioria das estrangeiras vai direto para a penitenciária do aeroporto, porque são pessoas pegas pela Polícia Federal fazendo. Então é horrível, assim, o desamparo que elas estão, as estrangeiras, de não saber. O ITTC tem um projeto especialmente com as estrangeiras, então tem os vídeos que falam disso, que mostram. Aí elas não têm, às vezes elas não conseguem nem avisar a família, demora um tempão para saber da família, e para a família saber delas. As brasileiras lá tem bem esse quadro, né, de encarceramento em massa, assim, esse quadro social, né, que é recortado em raça e classe mesmo, mas tem muito essa questão do tráfico na PFC, então não é nem, assim, acho que se eu trabalhasse em outra unidade, acho que seria mais visível essa coisa da raça e classe, assim, sabe? Que a gente sabe que existe, né? Na PFC realmente é um ambiente muito diversificado por causa disso, por causa das estrangeiras e porque é um presídio que se relaciona muito com a Polícia Federal. Então tem sequestro, tem homicídio também e tal. E é ridículo, né? Porque a gente fica falando assim, você vai defender a mulher que matou o marido? Bom, mas é isso, as que mataram o marido geralmente estavam sendo agredidas e abusadas há um tempão e uma hora não aguentou e matou o cara. Infelizmente é isso, né? E também no mundo que a gente vive, a culpa é sempre da mulher, né? Então a mulher tinha que ficar quietinha e daí aí, uma hora que ela não aguentou, que ela matou. Mas é isso, enfim, claro que eu não estou defendendo os homicidas, mas a gente sabe muito bem porque que a maioria das mulheres que matou o marido, né? Então, tem esse quadro, esse recorte específico nesse presídio que eu tô, né? Ele é um presídio que ele é o melhor possível, no Carandiru mesmo. Porque o Carandiru... É o Santana? Então, tem a penitenciária de Santana e tem essa PFC, que é a Penitenciária Feminina da Capital, do lado. O nome é em Santana, as duas... Porque tinha aquele lugar que era o Carandiru, não sei se vocês conhecem o lugar, hoje em dia é o Parque da Juventude, né? Eu fiz curso de artes dramáticas lá, é onde também tem de artes. Isso.
Um dos escambos que a gente fez, a parceria foi com a ETEC, que a gente pediu espaço lá, eles cederam, a gente até bastante estudante da ETEC participou do escambo. Já fizemos uma biblioteca também, tem uma biblioteca, né? Mas é assim, ali era o Carandiru, aquele Carandiru que teve massacre e tudo mais. Aí quando eles derrubaram o masculino. Então o presídio feminino, a penitenciária de Santana, ela é ainda no prédio antigo do Carandiru, né? E do lado da penitenciária de Santana tem um prédio novo, digamos, tem uma construção mais nova, que não é aquele prédio do Ramos de Azevedo, aquele prédio que dizem que a penitenciária de Santana diz que é horrível, assim, internamente, porque justamente um prédio muito velho, muito úmido, construído naquele formato assim para ser presídio, não sei o quê. O outro, ele é mais agradável, digamos, porque ele tem 3 pavilhões e tem ruas no meio. É um lugar que você entra, vai entrando, aí quando você entra mesmo, tem uma capela, que chamam de capela, que é uma sala multiuso, digamos, que a gente dá aula até nessa capela, mas é onde as igrejas vão. Ela parece bem uma capela, mas tirando os bancos, ela fica mais uma sala, um teatro, sei lá. Então nós trabalhamos até nesse lugar. Tem escola, tem empresas, sabe essa coisa de empresas que ganham licitação para trabalhar dentro de presídio, né? Porque daí você não gasta quase nada de aluguel, né? Não gasta aluguel, na verdade, você ganhou uma licitação para usar aquele espaço. A mão de obra super barata, né? Porque é das presas, mas para elas é significativo o trabalho, né? Bom, elas vão guardando dinheiro, né? Então tem, sei lá, uma empresa de equipamento cirúrgico, outra empresa vai ser uma panificadora que vai abrir, não é essa que a gente vai trabalhar, vai ter uma panificadora mais industrial, assim. Tem uma que é de sacolinhas, que acho que é a Natura que usa, é uma terceirizada da Natura de fazer sacolinha, acho que de sacolinha de papel, com cordãozinho, eu nunca vi essas sacolinhas, não sei bem como é. Mas é isso, tem trabalho, tem escola lá na PFC. Parece que isso é o luxo do luxo, é o melhor que a gente poderia ter visto de presídio feminino, né? Na de Santana já não tem trabalho, não tem escola, nada disso parece. Acho que algumas começam a ter... Quando você está no semiaberto, você pode sair para trabalhar, mas daí você muda de unidade, né? Tem uma unidade no Butantã que é de semiaberto. Então, sei lá, tem um pouco essa questão, né? Essa coisa da convivência entre mulheres, elas entram muito naquela chave de não dá para confiar uma na outra. Então a gente tenta trabalhar muito essas coisas da sororidade, que a gente tem que ser aliada, né? Que a gente tem que se ajudar, assim, não é que a gente não fala desse jeito, mas a gente acredita nisso e tenta fazer com elas um trabalho em que elas tentem valorizar menos a competição, ou aqui não dá para confiar em ninguém, não dá para falar nada, não sei o quê, do que essa coisa de, nossa, estamos entre mulheres, pelo menos vamos aproveitar isso e crescer nisso, né? Crescer nessas conversas, nesse ambiente, né? Do cuidado, do fortalecimento, né? Isso acontece muito na nossa aula, acontece muito, mas também acontece duas que não se bicam e que não tem jeito de... Então quando uma tá, a outra não vou entrar nesse grupo, porque elas brigam mesmo, né? De porrada, assim, lá dentro, né? Volta e meia tem alguém no castigo por causa de briga. Então tem isso, tem esse ambiente de mulheres, assim, que ele é bem com todas as complexidades que a gente sabe que né? Que tem. E a gente tenta construir o que é bom, porque entre as estrangeiras e as brasileiras também tem isso, né? Elas têm, uma implica com a outra, acham que as brasileiras são muito bandidas, as estrangeiras. E aí tem um pavilhão só de estrangeiro, tem um pavilhão mais misto e um só de brasileiras. Então tem umas que não pode, que tem uma até, raríssimo uma brasileira estar no pavilhão das estrangeiras, mas também acontece. Que mais? Vocês podem fazer dinâmica ao ar livre? Não. A gente tem que usar essa sala aí, né? A gente
Não pode, a gente, eu mesma, um dia eu fui correndo na porta de um pavilhão levar uma blusa que a menina tinha esquecido na capela, e a guarda me deu uma puta bronca, assim,